qualquer escolha que nós fazemos, ela nos torna presos às suas consequências. E isso é uma dádiva que nós temos, mas também, por outro lado, pode ser interpretada como uma maldição, uma vez que nem sempre nós temos o total vislumbre de quais serão essas consequências. É por isso que é tão importante para aqueles que desejam agir de forma objetiva, lógica e racional, conhecerem as consequências de tais escolhas. É por isso que o jovem ele deve procurar conselhos com pessoas mais velhas, pessoas que já fizeram essas mesmas escolhas, ou quando não, pessoas que também já passaram por momentos de escolhas. Eu não sei se você já passou por algum momento assim, onde você precisa fazer uma escolha e, independente de qual for essa escolha, consequências virão, e nem sempre essas consequências elas são totalmente conhecidas. Isso é uma das dificuldades da vida como nós conhecemos. Eu acho que isso dificulta um pouco o processo da tomada de decisão. Porém, uma coisa eu aprendi nesses meus 30 e poucos anos de vida é que se nós nunca decidirmos, nós jamais saberemos. Se nós nunca fizermos uma escolha, melhor dizendo, nós nunca saberemos quais seriam os resultados, né? Se seriam positivos ou negativos. Então, seja lá qual for a decisão que você for tomar, tome-a, né? Pois só assim você vai saber qual será o resultado. Eu não estou dizendo aqui para você tomar decisões irrefletidas, sem pensar, mas que você deve tomar uma decisão. E essa decisão ela parte única e exclusivamente por sua responsabilidade. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade. Pessoas que estão no nosso convívio farão por nós essas escolhas. Não, isso jamais. Nós precisamos ser maduros o suficiente para ouvir conselhos de pessoas próximas e, partindo da síntese dessas opiniões, desses conselhos ao nosso redor, é que devemos deliberar, escolher sobre aquilo que iremos fazer. Isso é uma grande dádiva, eu entendo sim. Não gosto de enxergá-la como uma maldição. Eu acho que como é uma dádiva, eu acho que é algo importante, porque isso constrói quem você é, faz parte da sua personalidade. Se você é uma pessoa assertiva, que toma decisões, que você tem metas claras, objetivas. No entanto, é preciso cuidado para que nós não depositemos todas as nossas fichas em uma só aposta, né? E traduzindo em miúdos nós apenas termos um único plano. Nós devemos ter mais planos, nós devemos ter mais estratégias a serem tomadas, a serem adotadas, né? Isso aumenta a probabilidade e estatisticamente as chances de nós sermos bem-sucedidos nas escolhas que fazemos. Eu acho que isso facilita quando nós temos essa consciência de que, ao diversificarmos, né, as nossas decisões, os planos que fazemos, nós ganhamos uma certa vantagem em comparação com aquelas pessoas que acham que a vida vai continuar agindo de forma linear. Mas a vida não age de forma linear. Ela tem seus altos e baixos, às vezes muito mais baixos do que altos, infelizmente.
porém que nos cabe é permanecer, é continuar, é não desistir, mesmo em meio a tantas inconstâncias, porque basicamente é isso que a vida é. Ela é inconstante, a economia é inconstante, os relacionamentos, infelizmente, hoje em dia são inconstantes. As pessoas não conseguem ter uma constância, elas não conseguem manter diálogo, apesar de ideias contrárias, ideias opostas. Isso é fruto, eu consigo entender, dessa engenharia social que todos nós estamos sendo submetidos, onde nós somos mimados a não aceitar menos do que X ou Y, se é que você me entende. Hoje nós temos campanhas onde egos são exaltados, onde praticamente a propaganda diz que nós não podemos aceitar menos do que isso. Se for para menos do que isso, eu não quero, né? Não é bem assim. Nós temos que ser realistas quanto ao que as pessoas têm a nos oferecer, e muito mais ainda nós sermos realistas com aquilo que nós podemos oferecer. Eu quero citar um exemplo, por exemplo, relacionamentos. O que você oferece para o outro, independente do seu sexo, independente da sua idade, que o outro não pode te oferecer. Se você não pode oferecer fidelidade, por que você vai exigir fidelidade? Se você não pode exigir, se você não pode oferecer, melhor dizendo, fertilidade, você gerar filhos, a capacidade de gerar filhos, por que você vai querer exigir isso? Então, são exemplos assim de que como a nossa cultura, ela fomenta hábitos, ela cria costumes, ela cria modas, por assim dizer, pensamentos, até estilos de vida. Isso nos requer, eu digo nós, aqueles que estão ouvindo isso, um nível de consciência, novamente, e de autoanálise sobre as nossas expectativas. Isso torna as coisas mais claras, isso torna as coisas mais objetivas, porque é isso que os relacionamentos, eles deveriam, pelo menos na teoria, serem objetivos. Você se une a uma moça com qual objetivo? De conhecê-la, se preparar juntos para o casamento, e depois do casamento, criação de uma família, filhos, depois netos, e assim consecutivamente. Hoje em dia, infelizmente, essa realidade, ela está se tornando uma ficção. As pessoas já não mais planejam filhos, as pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmas, onde somente a vontade delas é que prevalece. Elas não mais se doam como as gerações anteriores se doavam em prol da família, ou em prol do casamento, ou muitas das vezes em prol dos filhos. Hoje as pessoas vivem em culto a si mesmo, onde é apenas a vontade própria que deve prevalecer. E quando nós deixamos esse amor altruísta, que é esse amor de você se doar sem esperar nada em troca, porque eu imagino que os pais que criaram você, que me ouve, os meus pais, eles se doaram não esperando algo em troca. Não que eles não tenham direito de receber algo em troca,
de serem honrados por tais atitudes, mas que eles não fizeram isso como um fim, né? Eles são menos um meio de eles demonstrarem o amor, o cuidado que eles têm, que eles tiveram conosco. E tenho observado como esse reflexo ele demonstra a perda da capacidade de amar no sentido altruísta, aquele amor desinteressado, ou o amor como aqueles que conhecem, o amor que Cristo ensinou, o amor ágape, aquele amor que não espera nada em troca, né? Que é o amor altruísta, é o amor que não pede, não requer nada. Eu acho que cada vez mais, infelizmente, as pessoas não vão mais ter desse amor, pelo menos não entre elas, né? Eu creio que o amor de Deus permanece o mesmo, que Deus todos os dias nos concede o sol, a lua, a chuva, as nuvens, tudo isso para benefício de toda a sua criação. Mas os seres humanos, infelizmente, têm se tornado cada vez mais afastados desse amor que não faz barganha, né? Isso demonstra, isso melhor dizendo, ele aponta como a sociedade, a civilização tem definhado, não só no Brasil, mas eu acredito que em todo o mundo. Então, o conselho dessa noite, se é que a gente pode falar disso, o conselho dessa noite é o amor. Busque amar a Deus por toda a benignidade que Ele tem, por toda a bondade dele, e amar o próximo, procurar enxergar no próximo semelhanças, porque, como eu já disse, infelizmente nós estamos vivendo num mundo onde nós não enxergamos mais semelhanças em nosso próximo, mas apenas diferenças. E isso, até que ponto é saudável? Isso acaba dificultando o exercício desse amor, quando nós não enxergamos mais semelhanças no nosso próximo, mas apenas diferenças. Então, que nós saibamos, com a ajuda de Deus, através do seu Espírito, a enxergarmos semelhanças em nosso próximo e amá-los como Cristo ordenou que os amássemos e nos amássemos. Eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Se você gostou do conteúdo, considere inscrever-se no canal, deixe seu comentário, curta, compartilhe, e se assim Deus nos permitir, teremos mais conteúdos. Até logo.